E aí, pessoal, com os conceitos da última aula bem firmados, a gente já consegue aprender o que é o Teorema de Stevens. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o teorema ou lei de Stevens, tá bom? Como que funciona? O que esse cara falou, tá? Ele vai relacionar a diferença de pressão entre dois pontos que estão submersos ali em um mesmo fluido, tá bom? E como que a gente faz para calcular isso? Na verdade, esse teorema é bem simples, tá? Por quê? Porque a gente tem uma pressão hidrostática aqui desse ponto 1, por exemplo. E a gente tem uma outra pressão hidrostática nesse ponto 2, tá bom? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente pegar o ΔP, a diferença de pressão entre esses dois pontos, vai ser o P1 menos o P2, tá bom? E isso como que a gente faz para calcular? Bom, o P1, qual que é a pressão que tem nesse ponto 1? Você precisa lembrar que, além de tudo, eu tenho a minha pressão atmosférica aqui em cima, tá? Então, o P1 tem que ser o PATM, pressão atmosférica, mais quem? A pressão hidrostática desse fluido, tá? E eu vou colocar entre parênteses só para não confundir aqui. A pressão hidrostática desse fluido vai ser a densidade dele, vezes a gravidade, vezes a altura desse corpo 1, tá bom? Então, isso aqui é o meu P1. Isso aqui menos o P2. Quem que é o P2? Também é o PATM mais a pressão hidrostática do 2, que é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura do 2, certinho? Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu posso trocar o sinal de todo mundo, certo? Por causa daquele parênteses aqui. Então, eu tenho aqui o PATM mais DGH1 menos PATM menos DGH2, certo? Menos PATM com mais PATM, eu vou cortar. E aí, o que vai sobrar pra gente? Que o DGH1 menos DGH2 vai ser igual a esse meu ΔP. Só que, pessoal, os dois multiplicam por DG. Eu posso colocar ele em evidência, tá? Ou seja, o meu ΔP tem que ser igual a DG, que multiplica H1 menos H2. E H1 menos H2 é exatamente a diferença ΔH desses dois pontos, tá bom? Então, o meu ΔP vai ser igual DG ΔH. E aí, o teorema de Stevens vai ser bastante interessante para falar para a gente o seguinte: para que eu tenha pressões diferentes aqui em um fluido, eu preciso ter o quê? Alturas diferentes. Se eu estiver na mesma altura, eu vou ter a mesma pressão. E isso é importantíssimo para a gente entender o princípio dos vasos comunicantes que você com certeza ouviu falar lá no ensino fundamental. Por que que a superfície aqui desse lado e desse lado estão com o líquido na mesma altura? Isso é explicado pelo teorema de Stevens, tá bom? Por quê? Porque a pressão nesse ponto, ele tem a mesma altura desse, significa que as pressões são iguais. Por isso que eu não tenho um desnível quando eu tenho vasos comunicantes, e por isso também que o formato deles não influencia, porque depende apenas da altura, certinho? Só que depois alguns caras foram estudar e perceberam que se eu tenho líquidos diferentes, com densidades diferentes, num vaso comunicante, essa história já muda, a altura deles vai mudar, e é sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Eu te vejo lá!